1, versos 1 a 6, livro do profeta Jonas, capítulo 1, versos 1 a 6. Acompanhe na sua Bíblia. Eu leio na Nova Versão Internacional. Se tiver alguém perto de você sem Bíblia, dá uma carona aí para o seu irmão, fala, lê aqui comigo, acompanha aqui, né? Por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Somente até aqui. Vamos orar. Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Seja abençoada agora, Senhor, a ministração do Teu Evangelho. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos edifique. Não só a nós que estamos aqui, mas a todos quantos estiverem assistindo essa gravação. Que a Tua graça vá de encontro a cada um. Usa-me e me coloque em Tuas mãos, te agradecendo desde já, no nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, se assente agora. Primeira coisa, irmãos, que nós vemos aqui logo no início do livro do profeta Jonas, é que a palavra do Senhor veio a ele. Deus falou diretamente com ele, deu-lhe uma ordem, né? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Deus fala. Você crê nisso? Crê nisso mesmo? Diga junto comigo: eu creio num Deus que fala comigo, que fala com o seu povo. Se nós não crermos num Deus que é vivo e verdadeiro e que opera e que age em todos os momentos, em todas as situações, nossa fé é vã, nosso Deus é morto. Nós cremos num Deus que fala através de pregações, da ministração do Evangelho, desde que seja sã doutrina, desde que seja uma palavra que realmente não destoe da totalidade da Bíblia, porque às vezes nós ouvimos mensagens, pregações, mas que são distorcidas, que são deturpadas, que são adequadas a algum certo propósito. Não estou falando disso, mas estou falando de quando realmente é a doutrina da palavra de Deus, é algo que está dentro da totalidade da palavra de Deus. Então Deus assim fala conosco. Deus usa os seus profetas, como queria nessa ocasião usar o profeta Jonas, como usou depois no decorrer do livro. Quem já leu sabe que Deus usou Jonas para essa missão, para anunciar a sua palavra, para profetizar, que a palavra profetizar aqui se aplica no sentido de pregar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus, e Jonas foi e pregou, anunciou a palavra do Senhor. Então Deus usa pessoas para falar conosco também. Deus usa não só os seus profetas ou ministros do Evangelho, Deus às vezes usa pessoas simples. Deus usa o seu povo, porque a igreja é o corpo de Cristo.
E Deus usa o seu corpo. Quantas vezes eu já fui abençoado com palavras, conversando com irmãos na igreja, e de repente a pessoa falou algo e aquilo veio direto ao meu coração, e às vezes eu percebia que a pessoa nem estava sabendo que Deus a estava usando. Porque eu estava precisando ouvir aquilo de alguma maneira. E Deus usou aquela pessoa que talvez você pense, aí não vai sair nada, a gente não pode desprezar os meios de Deus falar e Deus agir. Deus fala do jeito que quer, como Ele quer. Se Ele quiser que as pedras clamem, elas clamarão. Se Ele quiser que uma jumenta fale, ela falará, porque Ele é Deus que fala. Deus fala através da Bíblia. Por isso a necessidade urgente da igreja voltar às Escrituras e ler a Bíblia diariamente, meditar nas Escrituras. O cristão não pode viver apenas, eu vou na igreja ouvir uma mensagem, então minha cota de Bíblia já está atingida. Não, você tem que ter esse contato direto, pessoal com Deus, todos os dias, para que Deus fale ao seu coração. Para que Deus transforme a tua vida, para que Ele mostre a você o que está errado, de acordo com a vontade dEle, para que Ele endireite as tuas veredas e os teus caminhos, para que Ele alerte você a respeito de alguma coisa. Como ouvir a palavra de Deus se a palavra está fechada? Como Deus falará conosco se a sua palavra vive guardada? Se a gente tem tempo para ver tantas coisas, ler tantas coisas, e 99% dessas coisas são bobagens, mas a gente não tem tempo para ler, para ouvir a voz de Deus. É imprescindível que a vida cristã tenha a leitura da palavra, para que Deus possa tratar conosco, para que Deus possa falar ao nosso coração. Deus fala através da oração. Quando oramos, irmãos, quando falamos com Deus, não é uma via de mão única, não. Nós estamos falando com Deus, mas Deus também fala conosco. E nós precisamos estar sensíveis ao que Deus também tem a dizer. Às vezes é momento de calar e ouvir a sua voz e perceber o que Deus está falando, que Deus quer anunciar ao nosso coração, porque Deus não parou de falar. Desde a época de Jonas até hoje, Deus continua falando com a sua igreja, Deus continua anunciando a sua palavra, mas nós temos que estar com o coração aberto, preparado, pronto, voltado para Deus. Uma das coisas que me chama a atenção aqui é que no versículo de número 2, veja bem aí no texto, Deus fala assim para Jonas: vá depressa. Depressa. Deus dá uma ordem. Irmãos, a palavra de Deus exige urgência. Como nós temos tratado a voz de Deus, a palavra de Deus nos nossos corações? Com cuidado, com zelo, com atenção, ou temos desprezado o que Deus tem falado conosco? Ou temos deixado de lado o que Deus tem falado? Talvez Deus venha falando com você de muitas formas, de muitas maneiras, mas você continua dizendo não. Não, e não. E nós estamos aqui diante de um texto que fala de um homem que se negou a obedecer à voz de Deus. Se negou a obedecer e a ouvir o que Deus estava falando, muito embora fosse algo urgente, necessário. Ele disse: não quero saber disso não. E muitos hoje estão dentro da igreja, Deus está falando, Deus fala através de uma pregação, Deus usa seus profetas, Deus usa pessoas, Ele abre a Bíblia e Deus fala, Ele ora e Deus fala, mas o crente está dizendo: não. Isso aí eu não quero saber não. Não quero saber disso não. E fazem como Jonas, versículo 3. Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis.
Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Quanta desobediência há em nosso coração, quanta desobediência há dentro da igreja, irmãos. Será que você hoje está vivendo em desobediência? Porque desobedecer é fugir de Deus para fazer a nossa vontade. Jonas não queria fazer a vontade de Deus. Como é que é? Para onde? Nínive? Não, não quero isso não. Quero não. Não vou não. Deixa eu fugir daqui. Quantos cristãos estão lutando contra a palavra de Deus? Estão lutando contra a vontade de Deus. Deus tem falado, Deus tem anunciado, Deus tem revelado, Deus está fazendo de tudo, mas estão fugindo para dizer, não quero fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a minha vontade. Cantam na igreja, como cantamos hoje aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oram, repetem a oração, o modelo de oração que Jesus ensinou. Oh Pai, que seja feita a tua vontade, tanto na terra assim como ela está estabelecida no céu. Mas na prática, no dia a dia, não. Isso aí não. Não toca nisso não. Isso aí não. Fogem. Não, deixa eu fazer outra coisa. Deixa eu ir para outro lugar. Isso aí eu não quero não. Vai mexer nisso, vai mexer naquilo. E Deus fala em relação ao trabalho. Deus fala em relação ao casamento. Deus fala em relação a decisões. E você está sempre fugindo, como Jonas. Para não tomar a decisão de dizer, Senhor, eu vou obedecer. Você tem vivido em desobediência diante de Deus. Desprezando a palavra de Deus e dizendo que não quer fazer o que Deus quer. E Deus está te cobrando dia após dia. Muda isso na tua vida. Para de fazer isso, abandone esse pecado. Não faça como o mundo faz. Tome uma postura em sua vida, mas você está sempre fugindo. Sempre fugindo. Porque é difícil. O que Deus pediu a Jonas não foi algo fácil. E obedecer a Deus não é algo fácil. Quando a gente lê, diz que Deus manda ele depressa à grande cidade de Nínive. Quando a gente lê aqui, mas não vai investigar os pormenores, a gente fala, poxa, Deus só mandou ele lá numa cidade pregar. Só que Nínive não era qualquer cidade, era uma grande capital. Nínive tinha um povo pagão, idólatra. Os assírios eram cruéis. Sabe o que eles faziam com os seus desafetos? Com os povos conquistados? Eles pegavam um anzol, furavam o nariz da pessoa, e iam puxando aquela pessoa pelo nariz com o anzol. Botavam freios de cavalo na boca da pessoa. Vambora, você agora é meu. Uma das suas punições mais cruéis, sabe qual era? Eles pegavam a pessoa, arrancavam a pele da pessoa, do corpo inteiro, e a amarravam esticada para ficar tostando no sol. Deus fala, Jonas, vai lá em Nínive e prega a minha palavra.
Você está de brincadeira, que eu vou lá. No meio de um povo pagão, no meio de um povo idólatra, esse pessoal cruel, o Senhor quer que eu vá para lá. E tem mais, Nínive não ficava ali da estação de Anchieta, não. Nínive ficava a leste do rio Tigre, depois do norte de Israel. Uma jornada de quase 1000 quilômetros, a pé. Amados, a palavra de Deus nunca é fácil. A vontade de Deus nunca é fácil. Não espere viver um evangelho de facilidades. Facilidades é o mundo que oferece, porque Cristo disse que o mundo tem a porta larga, o caminho largo. Seguir a Cristo, a porta é estreita, o caminho é apertado. Deus vai exigir coisas de nós, pela sua palavra, pela sua voz, que a gente vai dizer: opa, eu vou ter que perder meu emprego? Vai. Eu vou perder amizades importantes? Vai. Eu vou perder o cargo na igreja? Vai. Eu vou perder dinheiro? Vai. Isso vai afetar toda a minha vida, vai me desestruturar todinho? Vai. A palavra de Deus não é só para dizer você é bênção. A palavra de Deus é para nos colocar no prumo da sua vontade. Jonas, vai a Nínive. Quantos de nós Deus está mandando ir para Nínive? Qual é a tua Nínive? Que você está falando, não, isso aí é meio difícil. Tem que entender que, vamos negociar isso. Vamos ver aqui direitinho, vamos pensar bem. Você está fugindo. Você é um fujão, você é uma fujona, está fugindo de Deus. Desobedecendo a Deus. Porque você fica tentando argumentar que Nínive é muito longe, que lá o pessoal é meio complicado. Você está sempre dando as suas desculpas para dizer: eu não vou obedecer a Deus. Eu não vou abandonar esse pecado. Eu não vou fazer isso. Não dá. E foi o que Jonas fez. Senhor, não dá não. Então, vou fazer certo uma coisa? Deixa eu me mandar daqui. Deixa eu ir embora. Porque obedecer dá trabalho, irmãos. E a gente, todo mundo aqui é ser humano? Quem é ser humano, diga amém. Amém. Tem nenhum extraterrestre aqui não, né? Todos são humanos. E nós, como seres humanos, a gente quer sempre o caminho mais... Claro! Tem que subir uma ladeira. Se falar, olha, tem uma ladeira aqui para subir, sabe? É bem íngreme. Mas ali do lado tem um bondinho, um trenzinho que sobe em 5 minutos. Você vai por onde? Ainda bem que vocês são sinceros. Só faltava alguém falar, não, eu vou pela ladeira. Para lá, vai enganar outro. Estava vendo essa semana. Agora estão pesquisando, fazendo pesquisas aí de uma pílula, um comprimido, que vai ter o mesmo efeito, dizem eles, estão testando ainda, né? Aquela coisa de fase de teste, que leva anos e anos e anos, né? Que as coisas da medicina levam muito tempo para serem testadas. Não é assim, papum, está pronto. É 20, 30, 40 anos sendo testadas em laboratório. Tá? Se liga. Remédio não sai de uma hora para outra, leva tempo, investimento, para saber se realmente é confiável ou não.
aprendam, se liguem nas coisas que acontecem à nossa volta. Então estão pesquisando esse tal comprimido que diz que vai ter no organismo o mesmo efeito de quem passa um dia na academia. Já imaginou? Diz que queima toda a gordurinha. Oh, meu Deus! Vou ter que tomar uns 3, 4 por dia. Não esconde não, Guto. Fica escondendo. O Guto fez logo assim, ó. Não, tá, tem que queimar também. Diz que vai dar mais força muscular, massa muscular. Aí foram entrevistar até o pessoal na academia. Vai ser uma boa, né? Que eu passo aqui horas e horas, aí só cumpre. Vai dar o mesmo efeito. Se um dia isso acontecer, né? E deve ser daqui lá para uns 20, 30, 40 anos ou mais, né? Não pense que isso é para agora, eles anunciam agora, porque estão começando a fazer as pesquisas, né? Te pergunto. Vamos lá. O que tu vai preferir? Acordar 5 da manhã para correr, caminhar, pagar academia, ficar lá suando, e pedala, e spinning. Agora lá no meu condomínio tem zumba, né? Todo mundo lá. Até minha mãe estava lá outro dia. Ou tu vai preferir acordar, tomar um comprimidinho e falar: opa! O que a gente vai querer? Claro! É ou não é, gente? Obediência a Deus é a mesma coisa, obediência dá trabalho. Tem que ler a Bíblia todo dia. É fácil? Tu dormiu bem, mas tu sente um sono. Dá um sono incontrolável. Mas se tu fechar a Bíblia e abrir o Instagram e o Facebook, o sono vai embora. Vim para a igreja domingo de manhã. Pastor, você tem que entender, pastor. Eu trabalho a semana toda. Eu falo, eu também. Pastor, eu tenho que criar meus filhos. Eu também. Pastor, lá em casa, minha casa fica uma bagunça. Tem que arrumar, tem que limpar. Eu também. Aí domingo de manhã acordar cedo, pastor, eu não consigo. Aí daqui a pouco chega a pessoa e fala: poxa, eu senti sua falta domingo de manhã. Porque a gente reuniu a família num sítio, fizemos um churrasco, e de manhã nós viajamos e fomos para lá, não sei o quê. Engraçado, e cadê o sono? Porque obedecer a Deus dá trabalho. A gente quer o caminho mais fácil. O que é mais fácil? Um casal jovem namorar, noivar, como fizeram hoje Alain e Larissa. Aí está registrado para a história, hein? Está gravado. Hoje foi o noivado de Alain e Larissa. E esperar o casamento para dormirem juntos. Ou já ir morar em algum canto. Vamos juntar nossos trapos aqui. O que é mais fácil? A gente já mora junto, a gente já tem nossa intimidade. E esse negócio de casamento, a Alan estava falando como dá trabalho. Não, dá trabalho. Você não sabe como era antigamente, meu filho, era pior. Dá trabalho. E essa reta final é a pior, né? É a pior essa reta final. O que é mais fácil? Eu moro com a minha mamãe e meu papai. Você mora com a sua mamãe e seu papai? Eles pagam as nossas contas? A gente vai para um motel? A gente viaja junto? E depois volta cada um para a casa de papai e de mamãe. O que é mais fácil? Casar? Não. Obedecer a Deus dá trabalho.
Vai ter que esperar, Alain, até dezembro. Dá trabalho. Larissa, vai ter que esperar até dezembro. Dá trabalho. Vai dar trabalho. Porque obedecer a Deus não é fácil. Não é fácil. O que é mais fácil? Ir a um restaurante e gastar R$200 com a família, num bom almoço. Ir ao shopping e comprar o tênis que tanto teu filho quer, e não pode ser qualquer tênis. Na nossa época mais antiga, né, só tinha Bamba, que chute. E olhe lá, né? Havaiana, que era chinelo de pobre, hoje é chinelo de artista. Na nossa época, quem usava Havaiana era pobre, era pedreiro, era o pessoal ali da Havaiana, Deus me livre, né? Ninguém queria. Mas aí tu vai no shopping, teu filho quer o tênis, né? Aquele que tem uma curvinha, né? Que custa R$500. Aí tu vai e compra, com maior satisfação. Meu filho merece, minha filha merece. Mas quando chega no início do mês, na hora de separar o dízimo ao Senhor e falar assim, deixa eu dar uma oferta para as obras da minha igreja. Ih, rapaz, espera aí, deixa eu ver aqui direitinho, não, mas... Pega a calculadora aí, faz de novo, vamos ver. Obedecer a Deus dá trabalho. O que Jonas faz? Ele foge. E aí se a gente não for a fundo no que está escrito no texto, a gente também não vai entender. Primeiramente, Jonas morava na cidade de Gat-Éfer. Aonde ficava isso? Na terra de Zebulon. Ele era da tribo de Zebulon. Ficava ali na região da Galileia, que a gente tanto ouve falar que Jesus começa o seu ministério ali. Então, Jonas era dessa cidade. Diz o texto que ele foi até Jope para pegar o navio. Jope distava da cidade natal onde Jonas morava 80 quilômetros. Ele foi a pé, uma caminhada que estima-se de 2 a 3 dias. Ao invés dele obedecer a Deus e ir para Nínive, ele diz, não, eu vou para Jope, 2, 3 dias andando debaixo de sol, chuva, frio, neve. Sei lá qual era a época do ano lá. Pode ter enfrentado qualquer tipo de tempo. Ele levou 2 a 3 dias caminhando até chegar a Jope. E diz o texto que de Jope ele pegou o navio para Tarsis. Você sabe onde fica Tarsis? Ficava, né? Tem muitas discordâncias, né? Porque algumas cidades eles não conseguiram muito identificar, mas uma boa parte dos estudiosos diz que Tarsis era uma cidade que ficava na Espanha. Ele está saindo da Galileia. Ele vai até aqui o mar Mediterrâneo, pega o navio para ir até para cruzar a Europa toda. Para não obedecer a Deus. Ao invés de obedecer, o que ele faz? Ele gasta o tempo dele. Ele gasta o dinheiro dele, ele desperdiça tudo para não obedecer a Deus. O desobediente é assim, ele só perde. Ele pensa que está ganhando, mas ele está perdendo. Jonas já estava achando que estava numa boa, beleza. Estou metendo o pé, vou escapar dessa. Ele está só perdendo. O tempo está passando, os dias estão indo embora, ele se cansou.
teve que comprar passagem, e depois, seguindo a história, a gente sabe que houve um naufrágio. Quer dizer, o dinheiro que ele empregou na viagem, ele perdeu. O desobediente perde até o que Deus já lhe deu até então. Jonas perde. Versos 4 e 5. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Quem vive em desobediência traz tempestades sobre a sua vida. E quando as tempestades vêm pela desobediência, irmãos, elas trazem perdas. Quase esse navio se perdeu. Toda a carga que ele transportava foi perdida. E eu pergunto, essa carga que estava no navio era de Jonas? Sim ou não? Não. Não era. A carga não era de Jonas, mas toda ela se perdeu. O navio por pouco não é perdido. Você imagina o dono do navio, o capitão, pensando: eu vou perder minha fonte de renda, vou perder meu patrimônio, tem alguma coisa errada. Aí eu lembro, quero trazer à memória a vocês duas situações que a gente vê lá no Novo Testamento. Lembra dos discípulos no mar da Galileia, que estavam no barquinho e de repente veio um vento forte, uma tempestade sobre o mar? Lembram disso? Quem estava no barco? Jesus. Eu pergunto, aquele barquinho afundou? Ele naufragou? Ele virou? A carga se perdeu? Não, porque aqueles homens estavam com Jesus em obediência à palavra de Deus. Não quer dizer que as tempestades não virão, mas se elas vierem, o obediente passa por elas, porque Cristo está no barco. Outra, apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém. Estava sendo levado num navio para Roma, para ser julgado. O navio em que ele estava, diz o livro de Atos, que sofreu um naufrágio. A tempestade veio contra aquele navio de maneira furiosa. O barco naufragou. O barco afundou. Perdeu-se o barco. Perdeu-se tudo. Mas em primeiro lugar, antes de partir do porto, Paulo falou: capitão, Deus está me mostrando que essa viagem será difícil. Não vamos não, espera mais um pouquinho. O capitão falou: quem sabe de navegar sou eu, rapaz. Vamos embora. E foi. Desobediência. O naufrágio não aconteceu porque Paulo desobedeceu, mas porque aquele homem não quis ouvir a voz de Deus através de Paulo. E só não foi pior porque Paulo orou e Deus disse: Paulo, fica tranquilo, meu servo, porque ninguém que está no barco vai se perder. Eu vou salvar você e todos os que estão contigo. Ele chamou todo mundo: reúne a galera aqui no Convés. Deus está falando uma coisa: ninguém vai se perder, porque o meu Deus está no controle dessa tempestade. Olha a diferença de quando a gente está em obediência para quando a gente está em desobediência. Não quer dizer que as tempestades não vêm, não, elas podem vir. A diferença é, se eu estou em obediência,
o Senhor me sustentará. Agora o problema é que a nossa desobediência afeta outras vidas. Aquela carga perdida foi dinheiro, investimento perdido daquelas pessoas que estavam navegando com Jonas. Tudo que houve de perda foi por culpa de Jonas. Você pensa que você desobedece, eu desobedeço, a gente pensa, não, isso é entre eu e Deus aqui, não tem nada. Não, a nossa desobediência afeta o nosso casamento, afeta a nossa família, afeta os nossos filhos, afeta o nosso trabalho, afeta os seus estudos, afeta a igreja, afeta esse mundo, afeta as pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas crentes ou incrédulas. Aquelas pessoas sofreram porque Jonas desobedeceu. E só não foi pior, porque ele falou, é culpa minha. Só tem um jeito, me joga no mar, que a tempestade vai parar. E todo mundo ficou, mas peraí, como é que é isso? Não, me joga que vai parar. E não deu outro. Finalizando, o versículo 6 diz que o capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Ele estava dormindo, irmãos. Dormindo. Não sei se ele queria ser igual a Jesus, dormindo lá na tempestade, né? Mas ele ainda não conhecia Jesus, né? Ainda não sabia, né? Só que ele estava querendo, né? Acho que eu vou aqui ser o profeta do que Jesus vai fazer no mar da Galileia. Não foi isso não. Ele desceu, foi dormir, o vento batendo. Não sei se você já andou de navio, mas até as marolinhas aqui da Baía de Guanabara, tu sente assim, ó. E tu vai vendo um negócio meio assim, fala, eita, sou, né? Só que eu bebi alguma coisa? Mas não é não. Você imagina o mar agitado, vento forte, ondas. E Jonas... Não sei se ele dormia não, irmão, só para imitar que está dormindo, tá? Se ele roncava, né? Não sei não. Tá lá, aí o capitão falou, peraí, tá faltando gente aqui, desceu lá, o cara tá dormindo. Meu amigo, acorda aí, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, clama a Deus, talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Sabe o que acontece com a desobediência na nossa vida, quando a gente não obedece à voz de Deus, irmãos? Letargia espiritual. É um morto espiritual. Vem à igreja, dá o dízimo, canta no coral. Não é indireta para o coral não, hein? Pelo amor de Deus. Dá aula para as crianças, trabalha na cantina, prega a palavra, pastoreia membros. Pensa que a letargia não atinge os pastores, não? Atinge. A pessoa fica morta. A desobediência vai matando a tua fé, vai matando a tua vida com Deus. A tempestade está te assolando, as coisas estão acontecendo de todo lado, todo mundo está vendo. E o desobediente, está tudo bem, meu irmão? Está tudo bem. Mas é porque, sabe, a gente está preocupado. Não, está tudo bem. Às vezes eu, como pastor, dá vontade de pegar uns e sacudir e falar, acorda. Você não está vendo? Não, pastor, está tudo ótimo. Não está. Você está dormindo no porão de um navio. Você está dormindo. E o apelo daquele homem, daquele capitão é, levanta daí, clama ao teu Deus. Minúsculo, né? Letra minúscula. Ele não sabia quem era Jonas. Clama aí, sei lá, se tu crê em alguma coisa, faz uma oração aí, faz qualquer troço, para ver se a gente se livra disso. Qualquer coisa. Só tem um detalhe. Jonas não podia clamar a Deus.
E ele não clamou a Deus. Porque Deus só responde a quem anda em obediência. E o pior da desobediência é isso. Que o desobediente não quer se consertar. Ele não quer aprumar os seus caminhos. E aí ele ora a Deus, pedindo para Deus resolver a tempestade que está na vida dele. E Deus não responde. E aí ele fica chateado com Deus. Ele esfria a fé. Ele bota a culpa na igreja. Essa igreja está fraca, esse pastor deve estar em pecado. São os irmãos que não estão me dando atenção. Ele sai dando tiro para tudo que é lado. Mas ele não tem a coragem de Jonas de dizer: sou eu o culpado. Me joga para fora desse navio. E quando Jonas estava dentro daquele peixe, que cresce que não seja um peixe, era tipo um cachalote, que é uma espécie de baleia, que ainda tem naquela região ali, uma baleia um pouco menor, e que é capaz de engolir a uma pessoa, só que a baleia não digere, ela só digere pequenos peixes. E aquele cachalote ficou com Jonas ali dentro, porque Deus tinha dado a ordem. E quando lá dentro, Jonas falou: Senhor, me arrependo do meu pecado. Eu fui desobediente. Eu não te obedeci. Aí a baleia foi lá e cuspiu ele para fora. E acredito eu, irmãos, não sabemos. É uma grande pergunta. Mas eu acho que essa baleia deve já ter posto ele na costa, bem pertinho da direção de Nínive, e falar: meu amigo, daqui tu segue reto, porque lá é o lugar de você obedecer. E Jonas foi. Deus não responde desobediente. Deus não fala quem despreza a sua voz. Não. Deus responde àquele que está em obediência a Ele. Nessa manhã eu pergunto a você: o que Deus tem cobrado o seu coração? O que Deus tem falado contigo? Que você tem deixado e falado assim: não, vou fugir. Nínive é muito difícil. Nínive dá muito trabalho. Tem perigos. Eu corro riscos, mas a vida com Cristo é de riscos. Alguém sabe o que vai acontecer amanhã? Se amanhã você chegar no seu trabalho e o seu chefe chamar e disser para você: você está demitido, está demitida. E aí? Se amanhã acontecer qualquer outra coisa inesperada, a gente não tem domínio nem controle sobre nada, mas precisamos andar em obediência a Deus. Então, seja o que for na tua vida, hoje você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu preciso me consertar contigo. Pode ser difícil, pode ser custoso, mas é melhor do que pagar um alto preço, que vai te custar muito mais do que obedecer a Deus. Eu confesso aos irmãos, já perdi muita coisa obedecendo a Deus, muito, em todos os sentidos. Muita coisa. Mas o que eu tenho ganho da parte de Deus, por obedecer a Ele, não tem preço. Não tive muitos dos meus sonhos realizados, não posso fazer o que eu quero e bem entendo. Pago um alto preço, perdendo a minha saúde. Mas eu obedeço a Deus,
ou eu morro num naufrágio. Só tem dois caminhos. E eu espero que você nessa manhã evite o que Jonas passou. E se você já está passando, ainda dá tempo de falar assim: Senhor, eu sou culpado, me perdoa, eu vou me consertar e vou obedecer a Ti. E que a igreja do Senhor diga: amém. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Deus e Pai, obrigado pela Tua santa palavra. Não é fácil, Senhor. Oh, Jesus, Tu sabes o quão difícil foi obedecer até a cruz. Tu sabes, Senhor, o quão difícil foi. E o Senhor não tinha pecado. Nós temos uma natureza pecadora. Nossa carne luta contra o Espírito. Que nessa manhã, Senhor, firme essa palavra em nosso coração, para obedecermos a Ti. Por mais difícil que seja, por mais custoso que seja, obedecermos a Tua voz e a Tua palavra. Para que quando vierem tempestades, tenhamos a segurança de que Jesus está no barco e de que nenhum dos que estão conosco se perderão. Obrigado, Senhor, pelo exemplo do Teu servo. Muitos poderiam dizer: Jonas foi um fraco, foi um desobediente, adjetivá-lo de tantas maneiras. Senhor, eu Te louvo porque Tu chamaste este homem para passar por isso e nos exemplificar o quanto é difícil o Evangelho, o quanto é difícil o reino de Deus, e que só os que se esforçam se apoderam dele. E obrigado, Senhor, porque Tu não chamaste os sábios, os fortes, os capacitados desta terra. Tu chamaste os loucos, os que não são, os fracos, os incapazes, para envergonhar aqueles que são, para que o poder, a glória, a honra, todo louvor esteja no nome do Senhor. Assim como aquela cidade de Nínive se arrependeu dos seus pecados e se converteu ao Senhor. Oh, Senhor, cremos que o Senhor nos usa para a glória do Teu nome. Obrigado pela Tua palavra. A Ti seja a glória, a honra e o louvor. E que o Senhor continue falando aos nossos corações, hoje e sempre, em nome de Jesus. E que a igreja diga: vamos ficar de pé.